Gente, bom dia. Desculpa o atraso. Nós estamos com a sala lotada. Agradecer a presença da professora Cida, a presença da professora Josélia. Josélia ali escondidinha. Como o laboratório está lotado, a gente tem dificuldade de localizar. A professora Josélia teve a brilhante ideia, a iniciativa de buscar esse microfone, caixa de som. Obrigada, professora, foi ótimo, é assim mesmo, esses eventos todo mundo colabora, não é isso? E a gente veio aqui, não posso mexer muito. A gente está hoje aqui para assistir uma palestra muito interessante, muito importante, que o ano passado teve pouca adesão, acho que não teve divulgação suficiente. Por isso eu estou muito feliz de ver essa sala lotada hoje, porque hoje nós temos um público que realmente o professor Reinaldo, o professor Nogueira ainda não tem licenciatura, ele é da área de segurança da informação e de química, bacharel, né, em química. Pois é, mas conhece Paulo Freire, estuda bastante. E ele veio conversar com a gente, o Reinaldo Medeiros, sobre segurança da informação, fake news, mecanismos de funcionamento. Isso é muito importante para a formação dos pedagogos, não é isso? Eu vou pedir que vocês façam muito silêncio, deixem os celulares de vocês totalmente silenciosos, porque nós estamos gravando aqui, no celular aqui na frente, e depois vamos colocar esse vídeo no YouTube, ainda não sei se da coordenação da pedagogia ou da extensão, tá bom? Ainda vou pedir autorização para isso. Espero que vocês tenham proveito. A lista de presença está passando. Quando vocês forem saindo, eu vou entregando aqui na porta o certificado, tá bom? De participação, combinado? Então, professor, já posso falar porque ele está fazendo licenciatura, está quase concluindo. Reinaldo, é com você. Bom dia. Assim, primeiramente, é um imenso orgulho estar aqui, perto de futuros professores. Para mim, é a profissão mais digna que tem. E tanto é assim que eu resolvi fazer uma licenciatura depois de velhinho, vamos dizer assim. Se tudo correr bem, 9 meses eu termino. É quase uma gravidez. Mas vamos explicar mais ou menos o que a gente vai falar aqui, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de fake news, de inteligência artificial, certamente. E a ideia é fazer uma discussão de como isso acontece, o mecanismo de funcionamento, impacto na nossa vida, tá? E dar um histórico disso, de como as coisas fluem. Por mim, não precisa anotar não, tá? Quem quiser, é só entrar em contato que eu mando a apresentação. Tá? Obrigado pela presença de vocês. Falando um pouquinho de mim, minha formação é em Química, inicial técnica em Química aqui nessa escolinha do lado, a Federal de Química, que agora é IFRJ, e depois de trabalhar 30 anos em TI, na área de segurança da informação, sistemas operacionais, etc., eu resolvi fazer uma graduação em Química. E agora estou fazendo licenciatura em Química também para completar, fazendo só as matérias de pauta. Então, se tudo correr bem, daqui a pouco eu gostaria de falar com vocês, de alguma forma. Tá? Bem, vamos conversar com uma história que eu não sei se a geração atual conhece, mas alguém já ouviu falar da loura do banheiro? Todo mundo? Então não é só a minha geração que conhece? Pois é, essa é uma lenda urbana que surgiu lá nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, numa época em que não existia internet. A história dela está aí, eu não vou ler. Quem quiser, pega, no final vou dar os meus contatos, quem quiser pode pegar a situação que eu mando, tá? Mas, assim, basicamente é uma lenda de que uma mulher teria se matado no banheiro e ninguém socorreu, e a partir daí ela ficou assombrando todos os banheiros escolares. Era no banheiro, na minha época, um homem de saco. Ou seja, fake news e lenda urbana não é uma coisa recente, vamos dizer assim. Uma outra fake news histórica, e um revisionismo também, com relação à própria história do Brasil. Os índios eram preguiçosos. Quantos de vocês já ouviram falar isso? Já ouviram? Já. Concordam? Não. O que vocês acham de um invasor chegar aqui e resolver transformar você num escravo ou num escravizado?
os índios não eram preguiçosos, eles lutavam pela liberdade deles. Muito recentemente, eu tenho escutado também que os povos escravizados africanos, que a escravidão deles seria culpa deles, e eles se escravizaram. Aí, assim, quando vocês escutarem um negócio desse, uma barbaridade dessas, perguntem onde eles trabalharam, a lucratividade de quem? Quem construiu na Vila Negreiro? Quem trouxe até aqui? Ok? Então, assim, a gente tem fake news históricas que acontecem cotidianamente, desde a descoberta do Brasil, a guerra do Paraguai, etc. Beleza? Então, assim, primeiro um contexto histórico, né? E uma das coisas que fomenta a existência de fake news é a falta de credibilidade que a imprensa oficial tem. Quem aí já ouviu falar na expressão Globo lixo? Quem nunca ouviu? Todo mundo conhece, né? Vamos lá. O que acontece especificamente com esse exemplo que está aí? Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Crise da Petrobras afeta o resultado do BNDES. Banco tem prejuízo de 2,6 bilhões. Manchete. Isso não é de agora, né? Isso é 2016, se não me engano, quando começou essa crise e essa existência de fake news. Qual é o problema aí? A minha ex-mulher, atual ex-mulher, trabalhava no BNDES. Eu sabia que o BNDES tinha tido lucro. Aí eu comprei o jornal. E lá nas letras miúdas mostrava lucro de 8 bilhões. Quem lê essa manchete, aparece o quê? E lá em cima, prejuízos em série, escândalos em série. Essa manchete tem relação com o fato em si? O BNDES teve lucro de 8 bilhões? Bem, em 1984, poucos aqui eram nascidos, teve um comício na Candelária com aproximadamente 1 milhão de pessoas. Eu era adolescente, eu estava lá. Na Rádio Globo e no Jornal Globo no dia seguinte apareceu como sendo apenas um engarrafamento a partir de uma batida. Por isso que a Candelária estava fechada. Se vocês olharem foto, comício da Candelária, vocês vão ver, porque a gente vai que essa inteira lotada. Nós estávamos ainda numa ditadura, não tinha eleição direta para a presidência, nós estávamos longe da democracia. Aí você pega e dá uma olhada na Globo, no jornal O Globo. Ele é de um bilionário. Ela, Roberto Marinho, Carlos Filhos. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora. Todos os principais jornais são 5 famílias do Brasil, que controlam inclusive as rádios. E como esse sistema se mantém? A partir de patrocínio. Você nunca vai ver num jornal ou numa TV Globo algo que contraria o patrocinador. O segundo tópico ali é 10 meses sem juros. Quem aí já comprou alguma coisa financiada em 10 meses sem juros? Quase todo mundo, né? Ninguém compra um telefone, um celular, pagando a vista, raramente. Aí eu faço uma pergunta: se eu pedir R$1.000 emprestado a vocês, digamos que alguém me empreste, alguém comigo essa loucura, eu vou devolver daqui a 10 anos, daqui a 10 meses, R$1.000, você vai ficar feliz? Não. Por quê? Porque tem inflação. Em outras palavras, não existe 10 vezes sem juros. Simplesmente não existe. Nos 10 vezes sem juros está embutido o custo do valor futuro do dinheiro. Se vocês estudarem em algum momento a questão de valor presente e valor futuro, que é a macroeconomia, vocês vão ver o dinheiro daqui a 10 meses vale menos, a mesma quantidade vale menos do que hoje. Então ninguém é bonzinho, ninguém vai te vender uma televisão de R$1.000 em 10 vezes sem juros. Na verdade, o valor de venda seria R$800 e vai te vender por R$1.000. Mas as casas de Bahia pagam propaganda na TV Globo e em todas as emissoras
E nunca você vai ver uma matéria jornalística dizendo não existe 10 vezes sem luz. Como está escrito ali, quem paga a banda escolhe a música. Ou seja, a imprensa e a televisão, rádio, etc., eles vivem de um negócio chamado publicidade. E publicidade paga. E eles ganham dinheiro por isso. Eles não contrariam quem patrocina. Estamos entendidos sobre isso? Então nós temos um problema básico aí. O jornalismo não é independente. Ele depende de quem patrocina. Aí você pode pensar, não, mas tem jornalismo independente na internet. Mais ou menos. Falta alguma coisa ali? Sim. Obrigado. Um dos tópicos ali é o Robert Murdoch. É um radical de direita que comprou a principal emissora lá nos Estados Unidos e é amiguinho do Trump. Você acha que na Fox News vai ter alguma matéria contra Trump? Não. É bem possível que eles digam que o PCC e o Comando Vermelho são entidades terroristas para poder bloquear o Brasil como a gente está acontecendo hoje. Nós estamos recebendo ataques dos Estados Unidos diretamente. E assim, eles são bons em inventar histórias, em inventar fake news. Né? Uma das manchetes, isso foi em 2007, que mais me chamou a atenção, foi também no Globo, na época ainda era o primeiro governo Lula, 2007 não, o segundo mandato do Lula, mas na primeira existência, a primeira encarnação dele no governo. A manchete do jornal era: governo Lula estimula a favelização. Bem, eu nasci e cresci numa favela até os meus 13 anos. O que vocês acham que aconteceu? Qual era o conteúdo dessa matéria? Alguém... Olha só, pode interromper, fazer perguntas à vontade, tá? Gostaria, inclusive, mesmo. O que vocês sugerem que seria essa matéria? Nem um chute. O conteúdo mesmo, assim, a notícia. O quê? Dá a entender, né? O que mais? Alguém dá outra sugestão? Como? Fala para volta. Chegou perto. Alguém mais? Falando sobre se tem alguma família que estimula as pessoas a não querer trabalhar, não querer procurar atividade, não Poderia ser também, embora isso não seja uma realidade. Muita gente sai do Bolsa Família e as pessoas recebem Bolsa Família para dar a escola dos filhos, os filhos crescerem. Foi a maior distribuição de renda acontecida no mundo. Talvez abaixo da China, mas aí eu não sei dizer como se compra esse nome. O incrível, a notícia era desoneração dos materiais de construção civil básicos, tijolo, cimento, caixa d'água, caixa de descarga, vaso sanitário. O material mais básico, assim, aquele deca simples, não sei o quê, aquele cipla de plástico, ou seja, retirou o imposto do material de construção. Em algum lugar do mundo isso seria ruim? Não, né? Mas a manchete foi essa. Também comprei o jornal, infelizmente não existe mais na casa. Aí eu fui me perguntando assim, como é que seria se eles reduzissem, porque depois no final das contas acabou sendo reduzido, retirasse os impostos da cesta básica. O governo Lula estimula a pobreza. Será? Aí a gente vem com outra questão. Uma das coisas que eu fiz na vida e não terminei foi jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Fui até o 6º período, depois a filha abandonou, eu não tive culpa. E eu abandonei o curso porque eu achava, caramba, eu estudava toda a teoria de comunicação, de semiótica, eu falei, não dá para você ser jornalista
num espaço em que o dono da empresa decide que você vai publicar. Embora existam jornalistas sérios, independentes, mas de vez em quando não é mandado embora, né? Porque tem uma opinião que contraria, por exemplo, o genocídio feito em Gaza atualmente por Israel. Aconteceu recentemente no TV Globo. Mas aí veio a internet, eu pensei, caramba, temos um espaço livre que as pessoas podem criar seus veículos de comunicação. Aí tem Jornalistas Livres, que é um grupo de jornalismo de esquerda. Ok, tem o viés dele. É neutro? Não, é de esquerda. Então, assim, o senhor rei da situação, que seria o fato da notícia, fica em segundo plano porque tem um viés, que é de esquerda. E depois eu comecei a acompanhar o canal Meio, que é do Pedro Noia, que é um canal bem interessante, eu continuo acompanhando, e ele se diz um cara liberal e de centro. Eu acho que ele é um pouco de direita, mas, ok, de centro é bom a gente ter notícia de todos os lados para você formar a sua opinião de maneira independente. Ninguém precisa ser de esquerda ou de direita ou de centro, mas é importante você conseguir distinguir o que é informação do que é fake news. Ok? Aí eu descobri que ele é patrocinado agora por um cara chamado Arlindo Fraga, que vem a ser um dos grandes bilionários do Brasil. Eu duvido muito que ele vai falar alguma coisa caso o Grupo Gávea, que é o grupo do Arlindo Fraga, faça uma fraude bancária, por exemplo. Não vai falar. É um dos sócios, é o Arlindo Fraga. Que foi, inclusive, eu tenho particularmente um ódio profundo do Arlindo Fraga, porque lá em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, eu comprei uma teleobjetiva para mim por $300 na época. E o dólar estava 1 para 1. Não, 2 para 1. A Arlindo Fraga falou assim, ele era presidente do Banco Central. Se o Lula ganhar as eleições, o dólar explode e o Brasil vai virar uma Argentina. No dia seguinte, o dólar foi a 4, eu, ao invés de pagar $300, paguei o equivalente a 600. Eu não gosto dele, mas bem pessoais, né? Por outro lado, a gente tem o 247, que também é de esquerda, e esse é campeão de fake news. Você pega coisa no canal 247, você vê que isso não tem nenhum pé na realidade. Temos um caso específico que é o Le Monde. Le Monde é um jornal francês que não aceita patrocínio. Ele é mantido pelos seus assinantes, quem compra o jornal, quem faz assinatura. É mais neutro? Mais ou menos, porque a teoria da comunicação diz que se você noticia aquilo que é mais perto de você. Então o Le Monde tem um viés da classe média alta da França. Mas é um pouco mais neutro. Por outro lado, temos o Brasil Paralelo, que não está indo, não tem mais que falar, mas Brasil Paralelo é o outro campeão de fake news. Esse é absurdamente enviesado pelo lado da direita. É um dos canais que diz que não teve escravidão no Brasil, que a ditadura foi legal, que nós vivemos numa ditadura histórica, coisas assim. Ou seja, a minha recomendação, se você quiser saber alguma coisa sobre algum assunto, vá direto aos fatos. Quando eu quero saber alguma coisa de economia, eu procuro relatório do Banco Central, procuro relatório da ONU, procuro relatório do IBGE, por exemplo. Tá? E mesmo assim, a gente vai falar mais adiante um pouco sobre inteligência artificial. Aliás, o foco dessa apresentação não é inteligência artificial, já dá no título, tá? Inteligência artificial a gente vai falar com muito mais cuidado na quinta-feira, 18 horas, né? E, aliás, todo mundo convidado vai ser uma reflexão bem legal mesmo sobre IA. Ou seja, se vocês puderem, vamos direto aos fatos, e não através dos olhos de outras pessoas ou de outras instituições. Mas mesmo assim, na internet a gente teve algum tipo de democratização. Lá em 1994,
um pesquisador, que o nome dele está aí, eu acho que era da Austrália, se não me engano, na Nova Zelândia, ele descobriu que o processador da Intel, o Pentium, recém-lançado, ele tinha um bug. Ele errava em cálculos de pontos flutuantes. Num universo sem internet, e a internet nessa época estava nascendo, tudo era mato, num universo sem internet, isso nunca chegaria para mim, porque o professor, olha, identifiquei o erro. A Intel, a Intel simplesmente tropeçou e andou para a pesquisa do cara. Aí ele mandou a pesquisa para outros professores, na época por e-mail. Os professores de outras universidades revisaram aquele material e espalharam pela internet. O prejuízo da Intel naquela época foi de 450 milhões de dólares. Isso não aconteceria sem internet. Ou seja, hoje você na internet, você de alguma forma consegue dar algum nível de visibilidade a algo que pré-1994 seria impossível. Então, assim, como eu falei, tem coisas como o movimento open source, que você desenvolve software, sistemas sem cobrança de licença, sem cobrança por nada, ou seja, é um universo um pouco mais livre, tá? E tem compartilhamento de pesquisa. Hoje, assim, acho que é impossível você fazer pesquisa como era feita pré-internet. Sabia que isso aconteceu? Bem, todo mundo aqui já ouviu falar de algoritmo, né? Eu vou tentar mostrar um algoritmo, na verdade, como ele é produzido. Ali é um código. Um código até fácil de ver, porque é um código para web, tá? No superior direito. Não precisa ler, não precisa botar, é só para ver como ele é escrito. Tá? Nem sempre nessa linguagem, pode ser diversas linguagens. E aqui um algoritmo básico, que é de programação. Início, faça A vale 5, faça B vale 1, faça B vale A vezes B, blá, 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 blá. Enfim, esse é um algoritmo desenhado em blocos. E depois você pega esse desenho e transforma numa programação. Dada essa baboseira técnica, vamos ver como ele funciona. O objetivo dos algoritmos de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube é manter você o tempo inteiro conectado e olhando. Tá? Aí eu pergunto, o que gera engajamento? Paisagem com flores? Não, ódio. Ninguém para ver um carro passando devagarinho. O pessoal para ver batida de trem, para ver batida de carro, para ver briga. Pessoas andando de montado não chamam atenção de ninguém, mas se você sair na porrada com alguém, vai juntar um monte. Isso é o mundo real. Na internet é a mesma coisa. Então, o que passou a chamar a atenção dos algoritmos, fazer com que as pessoas fiquem online o tempo inteiro, é a briga. Então, se eu sou a favor do Bolsonaro e você é a favor do Lula, nós vamos sair na porrada e vai engajar um monte de gente. A sua torcida vai ficar do seu lado, a minha torcida vai ficar do meu lado, e quanto mais a gente brigar, mais torcida tem. É assim que funciona o algoritmo. Vídeos de gatinho também funcionam, vídeos sensualizados funcionam, vocês devem ter visto antes o que aconteceu agora com o Felker. Pedofilia funciona, erotização de crianças funciona, e o algoritmo, eu não posso falar palavrão, né? Pois é, o algoritmo é um canalha. Canalha pode, não liberado. E bem, quanto mais tempo você fica, você online, mais você recebe publicidade, e mais publicidade ganha dinheiro, e mais essas empresas ganham dinheiro com publicidade. Aí eu pergunto, essas empresas, a elas, interessa acabar com isso de alguma forma? Não, porque elas ganham dinheiro. Ah tá, e o dinheiro tem o lado político. Assim como, né, todo mundo tem um lado político, todo mundo tem inveja. Aí a gente vê o seguinte,
Esse carinha da direita, que eu gosto muito, Humberto Eco, que ficou muito famoso, acho que pelo nome da roda, se não me engano, mas ele tem vários livros, um que eu li recentemente, é Como Funciona o Fascismo Eterno. Um livro pequenininho, que vale a pena ler. Explica como funcionou o fascismo na Itália e quais são as características que permitem que você chame um movimento de fascismo. Tá? Mas, tirando isso, ele diz assim: o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador de verdade. Tem um cara chamado Monarca que outro dia falou que a verdade não existe. Tem gente que acredita em terra plana. Antigamente isso ficaria no botequim e ninguém saberia. Mas com a internet, e como isso é uma bizarrice, isso chama a atenção das pessoas. E provoca com que mais gente fique em casa e que de repente um idiota completo, que num botequim alguém daria um tapa nele e falou: pô, vai pra casa, bebeu demais. Agora não, ele tem milhões de seguidores e monetiza isso. Bons tempos. Hoje eu vou num botequim e levo fone de ouvido porque virou equipamento de proteção individual. Eu ouvi gente falando besteira e reproduzindo o que está na internet. Humberto Eco tinha toda a razão. Já falei da batida de trem. E quem banca a festa? Aí nós temos o Elon Musk, você já deve ter ouvido falar, que é um herdeiro de um bilionário da África do Sul, que era nazi racista, a favor do apartheid, e ele recentemente fez um gesto que eu não reproduzo aqui, porque é a saudação nazista, do Heil Hitler. E esse cara bancou a eleição do Trump nos Estados Unidos, que ele é o dono da única rede social que tem sobrenome, o X antigo do Twitter. Bem, ele é bilionário. Facebook, Instagram, WhatsApp. Mark Zuckerberg, um cara que diz que no mundo, no universo, está faltando energia masculina. Eu desconfio que ele é misógino, mas isso é detalhe. YouTube, Google, são vários donos, mas tem um bilionário também que agora se manteve, né? Porque eu botava aí, tá bom. Mas teve uma coisa interessante nessa história. Vocês souberam que o TikTok, que é chinês, ia ser banido dos Estados Unidos, chegou a ser banido? Vocês lembram o que aconteceu com o TikTok lá? Quando ele foi banido? Os americanos, sem TikTok, começaram a procurar, tipo assim, quem ficou irritado com o banimento do TikTok foi para um aplicativo chamado, em inglês, Red Note, ou Livro Vermelho, que é uma citação ao Livro Vermelho de Mao Tse-tung, que é basicamente as regras lá dos anos 50, 60, depois da Revolução Chinesa. E foi uma coisa incrível, porque os americanos que estavam no TikTok sentiram falta. Vocês estão precisando sair? Ok. Mais alguém? Não preciso cortar os cursos. Então, assim, o TikTok foi banido lá nos Estados Unidos por um tempo e muitos americanos foram para esse aplicativo aí, que eu não sei dizer o nome em chinês. Quem falou? Você foi também? Você foi para lá? O que aconteceu? Existe todo um universo contrário a tudo que acontece na China. Se eu perguntar aqui para a maioria, provavelmente a China não tem liberdade, a China é isso, a China é aquilo, a China é aquilo outro, é uma ditadura, blá, 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 blá. O pessoal do TikTok americano começou a acessar esse aplicativo chinês, começou a interagir com os moradores da China e descobriram que, lá tem saúde pública, não é gratuita, mas é barata, a comida é mais barata, não tem ninguém morando na rua, as pessoas são livres para falar o que quiser, desde que não faz mal para mas são livres para andar, para passear, para se divertir, não há fome. Aí a gente pergunta, né, o conceito de liberdade, qual é? Qual a liberdade que tem um menino preto, favelado, pobre, cuja mãe trabalha e o pai não existe? Que liberdade essa criança tem? Que liberdade tem filho de um morador de
nos Estados Unidos. Então, assim, o conceito de liberdade varia um pouco de cultura para cultura. Lá eles não estou menosprezando o conceito de liberdade de expressão, pelo contrário. Mas lá eles têm uma cultura confucionista que é diferente da nossa. Etnocentricamente, nós vemos a China como um bicho diferente, um bicho errado, mas não. Eles têm uma própria cultura, assim como o Islã tem a própria cultura, assim como o Brasil tem a própria cultura. Bem, certamente vocês vão estudar isso aqui no curso de pedagogia. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Alguém aqui, tirando os professores, alguém aqui já estudou Caverna de Platão? Bem, então acho que não preciso. Alguém não sabe, quer um resuminho? Bem, fala. Em resumo, na Caverna de Platão tinha as pessoas que só viam sombras do universo exterior, representado por esse desenho aí. Sombras projetadas na parede, estavam todas presas ali atrás de um muro e não viam o universo do lado de fora. Tudo que eles viam era aquilo ali. Ok? Então eles acreditavam naquelas sombras. Um dia um cara saiu da Caverna de Platão, foi lá fora e viu um mundo colorido, pássaros, sol, flores, luz, árvores, luares, etc. Ele saiu da Caverna de Platão todo estropiado, ele teve que fugir, né? Estava preso. Quando voltou, ele também se machucou todo para voltar para a caverna e falou: olha só, existe esse universo aqui do lado de fora. Ninguém acreditou, esse cara é louco, né? Fora que ele voltou todo machucado, né? Lá fora não é legal não, mas fica aqui. Em resumo, terra de cego, quem tem olho é maluco. E a gente acredita no que a gente vê. A gente acredita no nosso universo. Mal comparando, professores de história em universidades públicas, professores de sociologia tendem a ser mais de esquerda. Médicos do SUS tendem a ser mais de esquerda. Médicos privados tendem a ser mais de direita. Militares, muito mais à direita. E assim, nós temos o mesmo DNA. 99,9 igual. Muda fenótipo, muda classe social, mas o ser humano é o mesmo. Por que certas classes têm uma tendência a seguir por um caminho e outras por outro caminho? Em meio à caverna de Platão que eles estão vivendo. Os militares vivem naquele grupo deles muito enclausurado, que é a comunidade deles. Eles têm pouca interação com o resto. Historiadores e sociólogos eu tenho uma desconfiança outra, porque eles estudam o assunto, conhecem melhor. Mas assim, numa época em que o ensino não é valorizado, a gente tem que pensar nisso também. Tem um caso bem interessante, que é o experimento de Stanford. Alguém já ouviu falar? É o seguinte, Stanford é uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos, fica ali ombreando com Berkeley e com Harvard, que é da Califórnia. Eles fizeram um experimento social que era montar uma cadeia. Pegaram alunos aleatórios, né? Escolheram de forma aleatória mesmo, não teve nenhum viés de escolha, nada, e botaram: olha só, vocês aqui são presos, vocês são carcereiros. Em pouquíssimo tempo mesmo, tinha violência dos carcereiros contra os presos. Sendo que os carcereiros não eram carcereiros, eles sabiam disso. Os presos não eram presos, eles sabiam disso. Mas estavam naquela condição de presos e carcereiros. Ou seja, o meio ambiente que eles viveram forjaram mentalmente o que eles passaram a ser naquele experimento. Esse experimento não foi até o final, porque eles viram: vai dar merda. Falei. Você fala: vai dar ele, mas não escapou. Ou seja, o meio ambiente faz o ser humano. E com isso nós temos coisas assim. Lá em 2016, na Inglaterra, mesmo contrariando toda a lógica do mundo, a Inglaterra se ferrou bonito com isso. Tá? Eles saíram da União Europeia. Como?
com o escândalo da Cambridge Analytica. Eles mandavam publicidade em massa para todos os eleitores, dizendo isso vai ser bom, isso é assim, então vamos sair. Eles saíram mesmo contrariando todos os interesses. Lá nos Estados Unidos teve a eleição do Trump e a reeleição também, muito comentado por algoritmo. No Brasil, Zema, Witzel aqui no Rio e Bolsonaro também, muito com funcionamento em redes sociais e também pela religião. E com isso a gente teve ataque às escolas e crescimento exponencial no mundo inteiro pela extrema-direita. E repara, nenhum problema de ser de direita ou de ser de esquerda. Tá? O problema é o extremismo e você achar que eu não posso ter opinião. No Brasil, matou-se muitos afrodescendentes, muitos gays, pessoas trans, e piorou muito nos últimos anos. E o resultado a gente teve, vocês viram, invasão no Rio de Janeiro, gente esperando salvamento de ETs, cantando o hino nacional para pneu. Ou seja, você entra no universo e repara, são pessoas normais que entraram num mundo paralelo, numa caverna de portão específica. Que pode ser a esquerda também, tá? Eu recebi outro dia num grupo lá do Fluminense, tem essa qualidade sobre valor, um cara dizendo, China sobrevoa, faz de casa e joga comida para os famélicos do Marigata. Cara, está espalhando uma fake news. Isso não aconteceu, isso é mentira. E acontece dos dois lados. Bem, eu não faria isso, mas faz o bicho. Aí vamos entrar um pouco no universo das IAs, tá? E o risco que a gente está correndo. Aqui nesse quadro, como vocês não podem ver nessa foto, é uma foto de um vídeo de 2018 que eu censurei, que mostra o João Dória, candidato a governador, acho que governador de São Paulo, estou na dúvida agora. Fizeram uma deepfake e foi uma manipulação de um vídeo em que tinha um cara, umas 5 ou 6 meninas que trabalham na diversão masculina. E isso ferrou a campanha dele, de uma certa forma, embora ele tenha conseguido se eleger, gerou crise com a família, com a esposa. Imagina, você aparece numa foto, num vídeo, em que você está com prostitutas. Bem, ele deu uma sorte danada que ninguém acredita naquele Mauricinho numa situação dessa. Então, assim, acabaram descobrindo que era uma fake, mas aí o estrago já estava feito. A gente vai falar mais de inteligência artificial na quinta-feira, tá? Aí eu pretendo dar um histórico, como foi feito, uma parte pequena da coisa técnica, o que é, o que deixa de ser. Mas inteligência artificial não é uma coisa de hoje. Lá em 1976 a gente teve a Elisa, desenvolvida no MIT. E muita gente usava a Elisa, que era um chatbot, tipo chat GPT, e as pessoas usavam até para fazer terapia. E estou falando de 1966, nem eu era nascido. Não mesmo. E qual o problema que a gente tem assim? Vocês viram que fake news vem lá da loura do banheiro. E agora você faz uma fake news sem nenhum conhecimento técnico. Você faz vídeo com apenas um prompt e você diz, eu quero isso. Se você detalhar direito, o vídeo fica perfeito. Vamos ver se a internet não me atrapalha aqui.
celular para jogar a internet para o outro. Tinha funcionado, a gente tem antes, tá? Aperta esse aqui. Bolsonaro morreu! Bolsonaro morreu, cara! Que isso? Você tá rindo. Tá bom. Bem, eu botei só um exemplo, tem milhares, vocês já devem ter visto aí. Uma adolescente, não sei, criou um vídeo com plantão da Globo, né, aquela musiquinha bonitinha que só traz boas lembranças, e fez o cara noticiar que o Bolsonaro havia morrido. E eu espero que ele tenha vida longa, né, não quero que morra agora. E repara o resultado prático, no universo de pessoas que acreditam, né, acreditar. Se fosse o contrário, o Lula morreu, a mesma coisa, tem um monte de viúva do mesmo jeito, e com certeza, aí a gente pega. Isso aí aconteceu num item. Nós teremos muito problema em 2026, nas próximas eleições. E voltando à propaganda, na quinta-feira a gente vai ter mais detalhes sobre isso, tá? Quer dizer, mais voltado para a parte acadêmica, mas a gente fala um pouquinho de vídeo também. E quais são os problemas, os desafios grandes que a gente tem na IA hoje? O realismo é fantástico. Você já deve ter vídeos em que você... Opa, isso aí é verdade ou não? Eu já vi vários que eu fiquei na dúvida. E eu acho que eu tenho um olhar atento para isso. Mas, com o passar do tempo, o realismo vai ser cada vez maior. E vai ser difícil você distinguir, né, um fato de um fake. E você pode ver, outro dia eu fiz um vídeo para minha empresa e fiz em minutos. Um vídeo que se eu fosse fazer na mão, demoraria dias e dias. E foi fácil, eu não sou exatamente o cara bom de fazer vídeo. E nós temos aí a automação de ataques. Tá? Aconteceu pela segunda vez. Você consegue gerar vários ataques simultâneos, colocar diversas redes, diversos fakes em diversas redes de forma não autenticada, o que é um risco, o que é um desafio gigantesco. Tá? E tem umas coisas também interessantes, até para golpe no universo nosso, você recebe uma ligação da sua mãe ou do seu pai e que você não consegue distinguir se a voz é dele ou não. Porque hoje você pode pegar um timbre de voz e fazer, ler isso aqui com essa voz. É muito fácil manipular. Aí entra na parte de vocês. Como é que a gente resolve esse problema? Tá? Educação, educação, educação. Temos que ter um currículo preparado para letramento digital. Temos que explicar o que é um algoritmo e como eles funcionam. E aí tem ali exemplos, né? Seminários, trabalhos, regulamentação da mídia corporativa. Como a mídia corporativa perdeu muito da sua credibilidade, isso fomenta fake news, porque tem gente que não se informa mais pela Globo, não se informa mais pelos jornais, do rádio, se informam pelos grupos de WhatsApp e de Telegram, ou seja, não se informam, recebem informações da sua bolha e perdem contato com o mundo real. Ou seja, regulamentar essa mídia de tal forma que ela ganhe credibilidade, como acontece na Inglaterra,
outros Estados Unidos menos, mas na Inglaterra, na Itália, na França, você não pode ter um império como a Globo que domina 70% de toda a comunicação do Brasil, com rádio, jornal, TV. Isso não existe em outros países. Regulamentação das redes sociais. Isso é uma coisa que as pessoas falam e tem todo mundo censura, vão coibir a liberdade de expressão. Isso não existe. Tem que ser regulado. A Constituição brasileira tem um artigo que diz assim, é livre, todo brasileiro é livre para, eu não sei de cor, mas para emitir sua opinião, livremente, vedado anonimato. Ou seja, hoje você cria 500 contas no antigo Twitter e não necessariamente elas são autênticas, não tem ninguém com CPF por trás dela. Aí eu pergunto, sei lá, se 500 bots no Twitter dizem que eu sou ladrão ou que eu sou corrupto, como é que eu vou me defender? Não existe como. Não existe nenhum direito absoluto, até o direito à vida não é absoluto. Se alguém tentar me assaltar, eu tenho que desmontar. Legítima defesa. Ou seja, o direito à vida não é absoluto. Direito de expressão, liberdade de expressão não é absoluta. Eu não posso incitar alguém a matar outra pessoa. Eu não posso ser racista, não posso ser misógino, não posso ser homofóbico. Não posso. O Brasil tem lei. E assim, nós temos que respeitar nesse aspecto, que a nossa liberdade de expressão para quando você consegue prejudicar a comunidade, consegue prejudicar pessoas, consegue prejudicar instituições. Então, assim, regulamentar as redes sociais do Brasil é para ontem. Uma conta no CPF, uma conta no CNPJ. Aí nós temos um problema, porque, por exemplo, o Sleep Giants, que era uma conta que denunciava crimes, e quando você denuncia crime, você corre risco de vida, eles eram anônimos. Esse tipo de anonimato, para mim, deve ser permitido. Mas, uma vez que a justiça quebra o anonimato porque a pessoa cometeu o crime, deve ser descoberto, deve ser processado e preso. Hoje, do jeito que está, é uma terra de ninguém e faz com que centenas de pessoas que não têm noção do que estão fazendo, que estão no universo paralelo, estejam hoje na cadeia, porque foram manipulados. E por mim tem que estar na cadeia mesmo, tá? Assim, não invadiu, quebrou, esfaqueou um portinari, desculpa, o cara na cadeia. Mas até que ponto elas tiveram cognição suficiente para perceber e eu estou cometendo um crime. No universo paralelo que eles viviam, na caverna de Platão que eles estavam vivendo, aquilo era a liberdade do Brasil. E claro, punir rigorosamente quem faz fake news. Eu recomendo esses textos. Ali são 2 filmes, tá? Os 2 primeiros, um documentário, O Mito da Caverna, da professora Lúcia. Vocês vão estudar isso aqui com certeza, mas quem quiser já pegar, tem no YouTube um vídeo maravilhoso, uns 50 minutos dela falando sobre o Mito da Caverna. E a República de Platão, que assim, como eu estava defendendo no início, você tem que ir na fonte. Então, a República de Platão, escrito por Platão, vale a pena também. Obrigado pela presença, pelos debates que ficaram até o final. Esses são os meus contatos. Quem quiser guardar a apresentação, esteja à vontade e se quiser me seguir também, tá bom? Obrigado. Porque ele dizia que
Bom dia, boa tarde. Eu não sei falar muito sobre o Una Bomber, né? Não sei falar muito sobre ele, mas eu lembro que foi noticiado, né? Um cara que queria matar todo mundo por causa do aumento da tecnologia e tal. Mas o que ele noticiava, de certa forma, nós chegamos a isso hoje em dia, né? Porque realmente tomou muitos empregos, né? O aumento da tecnologia, mas principalmente trouxe uma guerra entre as pessoas. Hoje em dia, realmente, você conhece a guerra através da internet, né? É um instrumento bom para nós, mas perigoso. Sim, o Una Bomber era um gênio da matemática, absolutamente brilhante, mas que num dado momento ele viu que a tecnologia ia estar ruim e resolveu se esconder numa cabana no meio do mato e vivendo das coisas que ele mesmo construía. Ele só tinha um problema, ele estava absolutamente correto. Como o nome dele indica, ele mandava bombas. Então, assim, ele destruiu o avião, matou gente e tal. Ou seja, eu não concordo com uma bomba disso. Mas ele tinha razão em toda a teoria dele. Alguém tem alguma pergunta? Bem, a gente só pode agradecer, Rinaldo, novamente. Foi muito boa a palestra, não é? Muito importante, fundamental a gente conversar sobre tudo isso. Eu trato desse assunto na minha das tecnologias, mas o conhecimento de quem é realmente da TI é uma outra abordagem mais profunda, e eu vou trabalhar mais na parte pedagógica, porque a gente pode fazer em sala de aula com os alunos. Então, essa aula, ela nos brinda na disciplina de tecnologias como uma abertura também da minha disciplina, uma abertura potente, graças à contribuição do Reinaldo. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Eu sei que todo mundo tem algum compromisso, tem que não sair por conta do estágio. Professor José, obrigada por permanecer, trazer sua turma até ficar até o final. Contribuir também com a infraestrutura dessa palestra. A professora Cida, que acabou ficando ali a recepcionista do evento, então todo mundo ajudou. Alguém tem alguma pergunta para a gente? Você quer vir aqui? Porque está gravando? Só para ficar, não tem problema. Não? Então deixa eu tentar levar o microfone, mesmo se não apareça no vídeo, o som, né? Então, no início, ele falou da gente ir direto aos fatos, né? A gente não se guiar por essas informações que são mescladas de opiniões próprias, que são guiadas por pessoas intencionadas. Mas nós temos acesso de forma clara e de forma bem acessível, no caso, pode até ser redundante, a essas informações e aos fatos. Tem como a gente ir direto aos fatos realmente, sendo que a nossa realidade hoje o Google nos cercar de diversas informações que eles acham que vai chamar a nossa atenção. Tem como a gente ir direto ao fato? Você falou aqui, eu prefiro ir ao BNDES, né, ao Banco Central, né? Todos os fatos realmente são acessíveis? Como seria isso? Ótima pergunta. Assim, não é fácil, mas o que acontece, de um modo geral, na mídia corporativa, eles não inventam, eles enviesam. Então, assim, se você for ver aquela matéria lá do BNDES, do prejuízo, no corpo da matéria tinha um lucro de 8 milhões. Não se envia pela manchete, lê o conteúdo, lê outra fonte. Tá? O que eu recomendo é livro, BNDES, Banco Central, ela pode
solicitar informações governamentais que não podem ser filtradas. Algumas não são disponibilizadas, mas você pode saber o salário do juiz. Você pode ter informação governamental. Agora, você não vai saber, sei lá, notícia que está acontecendo na Rocinha agora, porque isso não vira notícia. O jornalismo é importante, o jornalismo profissional é importante. O problema é que ele é pesado demais. Mas eu recomendo, ao invés de entrar nas bolhas, se não puder ter acesso às fontes primárias, o jornalismo profissional ainda é um caminho. Eu leio o jornal. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, pessoal. E aqui a gente encerra essa manhã da Semana Pedagógica. Na parte de tarde tem outros eventos, outras palestras, outras atividades. Participe. Quinta-feira, à tarde, 6 horas, 18 horas. Reinaldo volta para falar sobre inteligência artificial e trabalhos acadêmicos. Então, voltem, participem. Vai ser acho que sala 303. Tá? Depois dá uma olhadinha na programação para ver se é isso mesmo. A gente vai ver se 303 comporta. Não é? Ok, gente. Um abraço. A 300 é mesmo? A não ser se tem 20. Porque